E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a Renata Fã, né, o Denilson Show, falando sobre o último jogo do Flamengo diante do São Paulo, né, preparação para enfrentar o São Paulo, e também sobre os pacotes de reforços que o Flamengo pretende para a próxima temporada, né. Saiu agora o Felipe Luiz, aposentado, o Rodrigo Caio saiu do clube, tem a entrave do Everton Ribeiro, que até o momento, pelo menos o staff do Flamengo não quer renovar, por achar um pouco alto, né, o custo dele. E teve esse entrave aí com o Everton Ribeiro. O próprio Vene Casagrande trouxe também essa informação, tá certo? E vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, esse canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, jogo aberto, o link vai estar na descrição, tá bom? O vídeo. Flamengo e Cuiabá, pela penúltima rodada do Brasileirão, foi marcado por despedidas. 2 jogadores vestiram pela última vez a camisa rubro-negra. O zagueiro Rodrigo Caio, que optou por não renovar o contrato, e o lateral esquerdo Felipe Luiz. Esse anunciou a aposentadoria. Dentro de campo, os jogadores entraram no clima da festa. Com apenas 5 minutos, Gerson fez boa jogada com Pedro. Só que a bola acabou sobrando para Luiz Araújo abrir o placar. Em certo momento, o time de Tite diminuiu o ritmo. Quando isso aconteceu, o carrasco dos flamenguistas, Daverson, foi para o ataque. Já estava impedido. Os donos da casa tinham a posse de bola e colocaram João Carlos para trabalhar. Só no fim da primeira etapa, a rede voltou a balançar. Pedro ampliou depois desse cruzamento na medida de Arrascaeta. Veio o segundo tempo e Cebolinha quase fez o terceiro. Na sequência, o árbitro marcou pênalti de Pulgar em Ranieri. Aí o VAR entrou em ação, revisou o lance e anulou a marcação da penalidade. O que não agradou muito os flamenguistas foi a presença de Daverson. Os torcedores xingaram e vaiaram o jogador do Cuiabá. O atacante respondeu provocando ao ser substituído. Apontou para a tatuagem que carrega na perna da Taça da Libertadores de 2021, quando ainda defendia o Palmeiras. Logo depois disso, foi marcado pênalti de Varela em cima de Cleison. Ele mesmo cobrou e diminuiu para o Cuiabá, 2-1. Chegou a hora do adeus. Felipe Luiz saiu de campo e foi reverenciado no Maraca. Rodrigo Caio também recebeu o carinho da torcida quando entrou na vaga de Léo Pereira nos minutos finais. O que eu deixo é um legado, cara, de respeito, de entrega, de dedicação, independente das circunstâncias. Todos os dias que eu entrava dentro do CT, por mais difícil que fosse, porque em muitos momentos eu não queria estar lá, porque eu sabia que eu não ia jogar, eu sabia que eu não ia ter a minha oportunidade. Mas eu olhava para meus companheiros, foi muito por eles, de persistir, de acreditar. Com vitória, o Flamengo se despediu também do Maracanã em 2023. Mas a temporada ainda não acabou para o rubro-negro, que na quarta-feira enfrenta o São Paulo no Morumbi. Aí sim, Tite vai poder iniciar a tal da reformulação. O sonho, mas tem o real, e eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores, esse é ainda a confirmação. Um dos líderes da geração iniciada em 2019 também deu entrevista coletiva, a última. Bom, mas como jogador, pois ele ainda vai sentar nessa cadeira mais vezes. Eu sou apaixonado por esse esporte, essa é a realidade. Aquele cara ali, meu pai me obrigou a jogar, não queria ser jogador de futebol de campo, mas ele me obrigou a jogar e eu me apaixonei por esporte. Eu tenho uma ideia e um modelo de pensamento do jogo tão claro na minha cabeça que eu quero ficar e continuar no campo. Então o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro, e a partir daí entrar no mercado de trabalho. E aí o jogador Felipe Luiz ficou para trás, já não vale mais. E qual será o estilo do professor Felipe? Como diria o Jorge Jesus, não do pistas, né? Ele falava isso. O meu estilo é Flamengo.
Bragantino também, né? É? Tomou no final. O Cícero volta já para participar conosco com mais informações dos clubes cariocas. A gente tem na tela o Pedro com o técnico Tite no Flamengo. 11 jogos, 7 gols, 38, nossa, quase 40% dos gols, porcentagem dos gols do time, 28 finalizações, 14 certas e a minutagem até marcar é o Pedro voando com a camisa do Flamengo com o Tite. Aqui no Maracanã, uma tarde de muita emoção na vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Cuiabá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou aos 66 pontos, terceiro lugar na tabela, perde ainda no saldo de gols para o vice-líder, o Atlético Mineiro, que está a 3 pontos do líder Palmeiras, mais uma distância de 16 gols no saldo do primeiro colocado. Então, muito difícil aí, quase impossível o Flamengo ser campeão na última rodada. Mas para G4, o Flamengo se colocou numa situação bem melhor. Eu fiquei com a sensação de que eu nutri ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. Porém, também não está definida aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção naquele momento. E aí tu tem o sonho, mas tu tem o real. E eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores. Essa é ainda a confirmação. O jogo marcado por emoção aqui no Maracanã, como eu disse, porque Felipe Luiz e Rodrigo Caio se despediram da torcida rubro-negra no Maracanã. O Felipe Luiz vai se aposentar ao fim do Campeonato Brasileiro e o Rodrigo Caio vai seguir a vida, não vai renovar contrato com o Flamengo depois de 5 temporadas, tá por aqui no Clube Rubro-Negro desde 2019. Antes da partida, muito emocionante, mosaicos ali com reverências aos dois jogadores, até o Felipe Luiz numa foto antiga dele com o avô, ficou muito emocionado, posou no gramado com as taças, ele também, o Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz foi titular na partida, participou ativamente do jogo. Estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa, sei o que eu senti esse ano e sei que não quero mais jogar futebol. Então tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Felipe Luiz é realmente muito especial, né? Nossa, super Veremos como treinador, comentarista, não sabemos. Vamos chamar o Cícero mais uma vez conosco aqui no Sport Center para repercutir esse dia seguinte, então, do Flamengo, dessas despedidas, e agora o Flamengo se consolidando no G4 do Campeonato Brasileiro, para agora sim, Cícero, talvez o Tite poder pensar em 2024. É verdade, Mário. O Flamengo fez o dever de casa nessa vitória que parecia tranquila, acabou sendo uma vitória difícil, 2-1 contra o Cuiabá no Maracanã. O que acontece? O Flamengo só depende dele para terminar dentro daquele objetivo principal que trouxe o Tite esse ano e não o ano que vem. Participar da fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, o Flamengo tem uma chance praticamente zero de ser campeão, mas existe 0,01%. Por quê? Porque mesmo que o Flamengo vença o São Paulo e o Palmeiras perca no último jogo para o Cruzeiro, vão terminar empatados no número de pontos e vitórias, mas a diferença do saldo de gols é de 16. E isso é impossível de tirar essa diferença. O Flamengo teria que ganhar uma goleada histórica fora de casa, no Morumbi, e o Palmeiras teria que perder de uma forma também de goleada histórica, sofrer uma goleada histórica lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Então isso não vai acontecer, vamos ser práticos, né? Não vai acontecer. Então o Flamengo de chance de título tem esse 0,01%, só para a gente registrar que matematicamente tem essa chance. Para o Flamengo se manter no G4 e disputar a fase de grupos, ele tem que ganhar o São Paulo. Ganhando o São Paulo no Morumbi não precisa mais de resultado nenhum. Agora, se ele empatar com o São Paulo no Morumbi, um resultado possível de acontecer e até normal, o Flamengo vai ter que torcer para que não aconteça uma dessas situações. Tem que acontecer uma das situações. Ou o Atlético teria que perder para o Bahia, lá em Salvador, ou o Grêmio teria que perder ou empatar para o Fluminense no Maracanã, ou o Botafogo teria que perder ou empatar para o Inter lá no Beira-Rio, né? Tá com a faca e queijo mesmo na mão, tá difícil o Flamengo não ter essa chance de disputar a fase de grupos. No momento, 94,79% de chance de terminar no G4 e 100% de terminar no G6, que seria péssimo resultado a pré-Libertadores da América. Mas houve um descontentamento da torcida ontem no jogo contra o Cuiabá.
foi falta de planejamento para esses torcedores. Não tinha que fazer despedida nenhuma de jogador. Filipe Luís, que se despediu do futebol, começou como titular. E o Rodrigo Caio, que vai continuar no futebol provavelmente, mas se despediu do Flamengo, não teve o contrato renovado, entrou no finalzinho. A torcida acha que não podia arriscar. E o Filipe Luís errou um passe que culminou no gol de pênalti do Cuiabá, e ali poderia ter vindo um empate no finalzinho. O Cuiabá teve chance de empatar. Então a torcida achou que foi falta de planejamento, falta de profissionalismo. Por que não se fez depois um jogo aí amistoso, qualquer coisa para a despedida deles, mas não num jogo que não era importante para a classificação dentro do G4. Isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. É uma informação aqui que chegou, né, muito importante, é que o Botafogo já iniciou as conversas intensivas, né, já iniciou as conversas com o Flamengo a respeito do Santos, o goleiro Santos, que antes era titular, né, com o Dorival Júnior. Depois com o São Paulo ele perdeu a titularidade, botou o Matheus Cunha e agora já é terceiro goleiro já com o Tite. E isso o Botafogo, depois daqueles problemas com o goleiro do Botafogo, o alvo agora é o goleiro Santos do Flamengo, né? Tá intensificando as conversas com o goleiro e quer fazer de tudo pra próxima temporada agora o Botafogo já contar com um goleiro, tá bom? Para substituir o Lucas Perry, que atualmente está encaminhada a venda dele para o Lyon da França, tá certo? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Tá bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil e jogo aberto. O link vai estar na descrição. Valeu. Yeah.